Agora nós vamos ao pré-milenismo clássico ou pré-milenismo histórico. Por quê, meus irmãos? O pré, ele já diz, né? Cristo retornará antes, né? Antes do milênio futuro. Esse milênio futuro, meus irmãos, ele pode ser literal ou não quanto ao seu número. Ele pode ser um período realmente de 1000 anos, literalmente, ou ele pode não ser literalmente 1000 anos especificamente, mas é um grande período onde nós veremos o Senhor reinando plenamente, sem qualquer ação de Satanás, sem qualquer injustiça, em plena paz e harmonia. Tem que haver esse período, né? Ok. Ele é chamado de clássico revisado por quê? Porque desde os primórdios da igreja, desde os primeiros pais da igreja, nós vemos essa perspectiva pré-milenista. Quase todos os pais apostólicos, quase todos os pais da igreja eram pré-milenistas. Por isso que é chamado de histórico, por isso que é chamado de clássico. Quase todos, né? Só teve o seu fim quando chegou em Agostinho. Quando chegou em Agostinho, aí... Porque muitas seitas também se apoderaram dessa perspectiva. Começa a dificultar aqui o negócio. Né? Então, o que é que acontece aqui? Nós estamos na era da igreja, certo? A era da igreja. O T representa a tribulação. A era da igreja. O que é que acontecerá? Observe que a igreja passa pela tribulação. Está vendo o quadrado aí? Junto? Então, a igreja passa pela tribulação. A perspectiva pré-milenista clássica histórica, ela é pós-tribulacionista. O que é pós-tribulacionismo? Que a igreja será arrebatada, ou Jesus Cristo irá voltar visivelmente depois da tribulação. Entende que quando Jesus Cristo voltar, a igreja é arrebatada, certo? E a igreja arrebatada. Ele vem depois da tribulação. Então, todo pré-milenista clássico, histórico, entende que a igreja passará pela tribulação. O pré-milenismo clássico ou histórico, ele faz contraste com o pré-milenismo dispensacional, tribulacionista, porque o contraste é contra a ordem da volta de Cristo em relação à tribulação. Então, como é que acontece aí? Nós estamos na era da igreja, haverá um período intenso, né, de perseguição, guerra, destruição, que pode ser de 7 anos ou não. A igreja passará por ele, Cristo vai voltar, os crentes são ressuscitados, encontram-se com Cristo nos ares, imediatamente descem para o estabelecimento da era milenar, do milênio, que pode ser de 1000 anos e pode não ser. Nesse ponto, o milênio não tem um caráter judaico e nem a tribulação tem um caráter judaico. É um período para a igreja. Não existe a distinção aqui entre Israel e a igreja. Não existe a primazia de Israel sobre a igreja. Vocês estão entendendo? Então, é feito isso. Observe que aqui os ímpios não ressuscitaram ainda. Por quê? Porque há 2 ressurreições. Lembra da dificuldade de versículos 5 e 6? Como uma ressurreição é espiritual e como a outra ressurreição é física em Apocalipse ali, na interpretação amilenista, na interpretação pré-tribulacionista, isso não existe. As 2 ressurreições são físicas. A primeira ressurreição é para o encontro com Cristo nos ares, antes da tribulação e o retorno imediato. Aí vem o estabelecimento do milênio. Aí só depois nós vemos a ressurreição dos incrédulos para a condenação, depois do julgamento final, onde também os crentes serão julgados, mas para receber os galardões. Não será condenado, evidentemente. E o estabelecimento do novos céus e nova terra no estado eterno. Ok? Tranquilo? Pastor, essa do milênio para o estado eterno, o que é que vai marcar ali? O quê? Do milênio para o estado eterno, o que é que vai mudar? Né? Porque assim, em relação ao inimigo, ele vai ser derrotado já quando a primeira no final do milênio, necessariamente Satanás vai ser solto. Lá no final do milênio? No final. Por quê? Porque é onde haverá a batalha final. Então haverá um período... Essa é a outra dificuldade. Haverá um período de grande paz. E quem vai se rebelar? Se haverá um período de grande paz, onde o Senhor vai reinar,
Qual é a outra dificuldade? Sabendo que Jesus volta com os crentes, então são crentes com corpos glorificados. O milênio será habitado por pessoas com corpos glorificados e corpos não glorificados. Mas será um período que Jesus vai reinar em plena paz e harmonia. Quem vai se rebelar no final? Essa é a dificuldade. Se é a plena paz e harmonia, todos estão ali sob o reinado de Cristo. Quem vai se rebelar? Porque haverá um tempo de apostasia grande. Quem vai se rebelar? Né? Alguns dizem que são os filhos que nascerão ali, né? E outros colocam as mais diversas dificuldades. Né? Aí, no final, nessa grande apostasia, o Senhor volta e haverá a guerra final, a batalha, assim de dizer, né, meu irmão? Satanás não tem nenhum poder contra Jesus. Esse é o massacre final. Né? Vai ter um massacre final e aí o estabelecimento do novo céu e nova terra. Sim, Miguel. Mesmo. Um dos pontos é isso, né? Que os filhos que vão nascer ali, né? Aí que vai acontecer isso aí, né? A rebelião, né? Então, irmãos, observe que geram dúvidas que não têm respostas, né? Por exemplo, quando nós vimos ali Gênesis capítulo 6, onde os filhos dos homens se relacionam com os filhos dos deuses, nós já vemos um questionamento gigantesco ali se pessoas com corpos normais se relacionam com pessoas com corpos glorificados ou com corpos imateriais ou com seres celestiais e geram a discussão de saber se isso é gigante, o que pode ser, não é? Então, como isso ocorrerá no milênio? Então, essas respostas, elas não são respondidas pelas Sagradas Escrituras. Não são, irmãos, não tem nenhum lugar onde essas respostas são oferecidas. Nenhum. Então, qual é o ponto de alguns dispensacionalistas? Pré-milenistas. Aqui a gente chegou no dispensacionalismo, não. Qual é o ponto de alguns pré-milenistas? O fato de nós não sabermos responder não quer dizer que não ocorrerá. Esse é o ponto. Bom, pode ser, né? O fato de nós não termos a resposta não quer dizer que não é possível, que não ocorrerá. Nós somente não temos a resposta, né?